Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui reproduzir algumas das informações passadas por Antônio Brum, vice-presidente de futebol gremista na Rádio Gaúcha. Ele deu entrevista pro Luciano Périco no programa Show dos Esportes. Aliás, a galera da Gaúcha agora tá com o programa Show dos Esportes no YouTube também. Você pode procurar lá e ouvir com seus próprios ouvidos exatamente o que ele disse. Mas aqui eu vou fazer um resumo com as minhas palavras e traduzindo mais ou menos o que foi falado lá, beleza? Sempre antes, lembrando que esse vídeo é pra KTO. Tem Grêmio e Cuiabá neste sábado à tardinha na Arena. Faz o seguinte, vai agora, abre kto.com, te registra lá e coloca meu código JBFilho, ganha um bônus e faz o seguinte, utiliza, o Diego Costa não joga nesse jogo, utiliza para colocar vitória gremista com o gol do JP Galvão. Não tem horário para esse jogo, tá? É só botar em criar aposta, vai no jogo, bota criar aposta e diz, o Grêmio vence e depois jogador a marcar JP Galvão a qualquer momento. E aí pode ser 5-0 com um dos gols de JP Galvão que tu ganha. Tá pagando 3,1, ou seja, tu triplica o valor que tu colocar. Se tu quiser, tem também mercados especiais de jogadores que tu pode colocar lá. E coloca uma assistência do Soteldo. Ó, o Grêmio ganha com assistência do Soteldo. Na verdade, se colocar só assistência do Soteldo, não precisa nem nada demais, já tá pagando 3,1 também. Tá triplicando se tiver uma assistência do Soteldo. O Grêmio poderia até perder ou empatar o jogo. Se o Soteldo, se tem um gol e o Soteldo aqui deu assistência, tu triplica o valor. Botou 10, sai com 30, botou 100, sai com 300 e por aí vai. Então, quer brincar, quer te divertir? Fica a minha dica na KTO aí pra essa rodada. Beleza? Gente, olha só, uma informação começa a repercutir é o Edenilson, né? Recentemente anunciado pelo Grêmio, todo mundo já sabe, contrato até final de 2025. O dirigente respondeu se de alguma maneira o Grêmio esperou para ver a repercussão do torcedor, que é a informação que nós temos. Ele disse, olha, o Grêmio, os dirigentes, trabalham para atender o seu torcedor, mas que de maneira alguma eles deixariam isso interferir na análise técnica do atleta. E que falaram isso com o próprio Edenilson dizendo, olha, não tem essa história de repercussão, o torcedor não gostou, então não vamos contratar. Insisto, ele ficou num híbrido nessa resposta porque ele quis dizer, olha, nós trabalhamos para atender a nossa torcida, mas indicou que o Grêmio não deixaria de contratar o Edenilson caso a repercussão fosse negativa. Mesmo assim, o próprio Antônio Brum fez questão de lembrar que a repercussão está sendo muito positiva e que para ele, Brum, os gremistas que ele fala, todos têm elogiado essa contratação e o jogador já passou até na Grêmio Mania, foi muito bem recepcionado por todo mundo. Um outro detalhe interessante foi que ele fez questão de lembrar os elogios que o Filipão fez ao próprio Edenilson. Eu já reproduzi aqui algumas das palavras do Filipão e ele disse, olha, a saída do Filipão do Galo favoreceu, porque ele gostava tanto desse jogador que se o Filipão ainda tivesse como treinador do Galo, não teria negócio, não teriam liberado o atleta. Isso é importante colocar, porque o que nós temos de informação é o seguinte, na virada do ano o Grêmio já tinha tentado uma primeira vez, mas ali, como o Filipão ainda era técnico do Galo, não teve conversa porque ele não iria liberar. Agora com o Milito, o cara perde espaço e automaticamente as coisas poderiam acontecer como aconteceram. Outra questão importante é sobre o novo goleiro. Primeiro, ele explica, não fala abertamente, mas dá a entender, fica nítido na entrevista, que foi o Cruzeiro quem procurou a diretoria do Grêmio por o Gabriel Grando. E que a partir de então o Grêmio aceitou fazer o negócio. Então aquela história, mas quem que tentou? Foi o Rafael Cabral, o Grêmio foi no Rafael Cabral ou eles vieram no Grando? Eles vieram no Grando pelo que deu a entender o dirigente. Mas, outra coisa importante, ele disse que Rafael Cabral é um goleiro que vem para ser opção, que eles confiam nos outros goleiros, que não tem essa história de, o Grêmio não confia nos goleiros, então tá trazendo o Rafael Cabral. Não, ele é uma opção para o técnico Renato Portaluppi. Enfim, outra questão importante, ele garante que o Grêmio estava jogando pouco aqui, tinha perdido espaço e que a partir de então estavam liberando ele para dar visibilidade para um jogador que já foi convocado para a seleção brasileira, que tem passaporte europeu e que pode render mais no futuro, seja vendido para o Cruzeiro ou seja para fora, para o exterior. Tem uma cláusula de compra do Cruzeiro, mas eu ainda não sei o valor, estou tentando entender essa situação. Gente, todo mundo sabe que o Grêmio tem a questão do Cuiabano, que tá todo mundo querendo saber. Ele confirma nessa entrevista que o Cuiabano tá de fato indo pro Botafogo, tá? Ele não fala os valores, eu já trouxe aqui no canal, 8 milhões de reais pro Grêmio e mais 20% de plusvalia numa venda futura. Basicamente, a explicação foi, primeiro, era um jogador que até pouco tempo estava numa terceira, quarta opção de lateral esquerda. Agora, jogou e jogou bem, mas ele vinha de lesões e de perder espaço.
Bom, o Grêmio estava vendo que ele estava entrando na reta final de contrato e que essa era a última janela. Na metade do ano ele poderia assinar um pré-contrato, sair livre e o clube não ganharia nada. Mais do que isso, ele garantiu que o Grêmio tinha tentado repetidas vezes e fez algumas reuniões para conseguir uma renovação com o Cuiabano, mas que os valores estavam distantes do que o Grêmio pretendia pagar e o que ele queria receber, e que isto acabou prejudicando a renovação. Eles não tinham chegado nem perto de um denominador comum. Para fechar, afirmou que outras propostas já tinham sido recebidas, inclusive de times do exterior, mas que eram menores do que o valor que foi negociado agora e, portanto, o Grêmio negava todas. Agora chegou uma proposta que era melhor financeiramente, razoavelmente boa para o clube, 8 milhões de reais e com possibilidade de negociação de venda futura, tem 20% da valorização dele lá no Botafogo. Em caso de uma revenda, o Grêmio pode ganhar dinheiro e por isso o dirigente trata que ficou bom para todo mundo. É mais ou menos isso que o Antônio Brum pensa da negociação do Cuiabano. Para fechar aqui, tem um assunto sobre zagueiros. Sim, o dirigente admitiu que precisa contratar zagueiros, que é algo que a gente já vem batendo há muito tempo. Mas ele falou, olha, não adianta contratar por contratar, não adianta sair contratando. Nós não encontramos zagueiros neste momento que pudessem atender o Grêmio e por isso é melhor esperar a janela do meio do ano. Garantiu que segue no radar esta posição e até outra que eles ainda estão tentando buscar. Centroavante, precisa de um reserva pro Diego Costa. Enfim, a gente vai ver aí na sequência o que pode de fato o Grêmio refinar essa busca. Mas o fato é, não tinha agora e o Grêmio não quer contratar por contratar. Vai esperar a janela do meio do ano. O Luan do Palmeiras foi tentado, mas o Abel Ferreira não queria a saída dele por lá e, portanto, não teve negócio com o Luan do Palmeiras, nem com o Pedro Henrique do Atlético, nem com o Gemerson do Atlético Mineiro. Enfim, o Grêmio acabou ficando sem zagueiro. E aí? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.